Notas, angolanas e angolanos, eu dirijo-me a Vossas Excelências nesta imagem transversal sobre Angola Real a partir da cidade do Lubango. A Constituição da República de Angola diz no seu artigo 118 que o Presidente da República dirige no país, na abertura do ano parlamentar, na Assembleia Nacional, uma mensagem sobre o Estado da Nação e as políticas preconizadas para a resolução dos principais assuntos, promoção do bem-estar dos angolanos e desenvolvimento do país. O Estado da Nação, este ano de 2024, antecede a celebração dos 50 anos da independência nacional. Nós queremos convidar o excelentíssimo Presidente da República, este ano, a abster-se de fazer o habitual discurso de promessas, a abster-se de tentar mostrar-nos um país diferente daquele que os angolanos diariamente enfrentam, caracterizado pela fome e pela extrema pobreza. Que haja coragem e este ano a caracterização do país seja real e contenha os eixos da unidade nacional, contenha os eixos para o combate à fome e à extrema pobreza, que o Estado da Nação, a ser partilhado na Assembleia Nacional no dia 15 de outubro, mostra que o nosso país, Angola, não pertence ao MPLA. O nosso país, Angola, pertence a todos nós, angolanos, e não deve ser refém de um partido político. Que os programas dos 50 anos de independência não resultem num esbanjar de dinheiros públicos direcionados a colorir uma imagem de um país fictício, que os angolanos identificam como não sendo aquele em que vivem o seu dia-a-dia. Angolanas e angolanos, o país não pode continuar refém dos interesses de um partido ou refém dos medos e dos interesses de uma pessoa. Angola não pode continuar a ver as suas reformas negadas, a realização das autarquias negadas, a realização de um país melhor todos os dias negado por interesses de um partido. O país a receber tesouradas em que comunidades são deslocadas para impedir transições políticas, num vale-tudo, para que um pequeno grupo continue a governar o país. Angola não pode ver gastarem-se centenas de milhões de dólares em conferências para esconder a censura que se pratica na comunicação social, em negação da pluralidade política. A independência nacional foi conquista de sangue, conquista de muitas lutas, de nobres filhos, de todos os movimentos e da sociedade, para que a liberdade, a democracia e o desenvolvimento beneficiem todas as famílias angolanas, garantindo que as riquezas do país sirvam às populações, todas elas. Sobre o Estado Social e sobre a pobreza. Efetivamente, os angolanos continuam a sofrer devido às consequências da aplicação de medidas de política económica não assertivas nem eficazes para o atual contexto. Toda a estratégia de políticas macroeconómicas delineadas pelo governo para levar o país a sair da crise socioeconómica e financeira em que se encontra continua longe de surtir os efeitos desejados. Pequenos triunfos, que infelizmente acontecem em meio a imensas derrapagens, são frequentemente ampliados por ação de uma máquina propagandística. A despeito da dura realidade que os angolanos enfrentam cotidianamente, os governantes esmeram-se em pintar um quadro idílico do país, muito distante da realidade, em vez de se empenharem na solução efetiva dos graves problemas que assolam o país. Os governantes privilegiam operações de charme para distorcer a imagem real que todos nós constatamos todos os dias. À beira de completar 50 anos de independência, Angola permanece atolada num círculo vicioso da pobreza. A mendicidade assume dimensão ciclópica. Milhões de crianças estão fora do sistema de ensino. O desemprego continua a ser assustador. A democracia e os direitos humanos estão em declínio. Mas, em
face de uma governação fracassada e uma administração pública incapaz de garantir os direitos políticos, sociais, económicos e culturais dos cidadãos, um elevado número de angolanos procuram desesperadamente a imigração como solução. Jamais se viu um tão grande êxodo de compatriotas nossos em busca noutros países das condições de vida que não conseguem encontrar em Angola, com realce para destino de países ocidentais, como é o caso de Portugal, do Brasil, da França, da Inglaterra e da Alemanha, entre outros. Perdeu-se a conta dos voos de um só sentido, por via dos quais está a acontecer uma verdadeira fuga de cérebros. Jovens gestores, bancários, professores e engenheiros de diversas especialidades estão a sair de Angola, privando o país de um saber que é de enorme utilidade, de valor inestimável e uma força de trabalho indispensável aos desafios do desenvolvimento do nosso país. Nós temos hoje um postal que dá uma imagem deprimente de Angola, que chega a ser quase apocalíptica. A pobreza instalou-se entre nós ao ponto de termos imensa gente a comer em contentores de lixo, como nem mesmo nos tempos do conflito militar aconteceu. Entre os grupos de pessoas que geralmente se acotovelam junto às lixeiras e tambores de lixo, podemos encontrar famílias inteiras. E, infelizmente, encontramos sempre muitas crianças. Sim, são as crianças a maioria dos mendigos de Angola. A maioria daqueles mendigos que Angola continua, infelizmente, a gerar todos os dias. Gente de tenra idade, que cresce sem saúde, sem esperança, sem proteção para um futuro radioso. Crianças que acabarão por engrossar os gangues, alimentando as estatísticas da morte e do crime violento. Há que reagir com urgência para dar esperança a toda esta criança. O que preocupa mesmo é a ausência do Estado Social e a pobreza galopante em Angola. Dizer que pelo menos 50% da população angolana, cerca de 18 milhões, vive com menos de $2 por dia. Este valor é absolutamente insuficiente, como vocês entendem. Dizer que ao longo da última década, cada angolano, independentemente da classe de rendimentos a que pertence, ficou 50% mais pobre. Pode surpreender, mas nós não queremos, efetivamente, que isto aconteça. E por isso, aqui estamos a partilhar e a alertar. Dados do último relatório da Unicef apontam que 51% da população angolana são mulheres, o que corresponde aproximadamente a 17,96 milhões de pessoas. Cerca de 22,63 milhões, 64%, são crianças ou jovens com menos de 25 anos. 11,39 milhões de mulheres e 11,23 milhões de homens, sendo 4,6 milhões de meninas adolescentes entre 10 e 19 anos. E 30% das famílias angolanas são dirigidas por mulheres. E 33% das mulheres são desempregadas. Enquanto por 30% de homens também desempregados. Que 89% da taxa de emprego informal é ocupado por mulheres. 89%. Uma em 5 meninas não tem ou não teve acesso à escola. 26% de mulheres não sabe ler nem escrever. 61% de meninas estão matriculadas no ensino primário e apenas 22% no ensino secundário. 30,3% de mulheres com 18 anos estão casadas em união de facto. 166 em 1000 adolescentes dos 15 aos 19 anos já teve um filho, sendo uma das taxas mais altas de gravidez na adolescência que existe no mundo. Ou seja, 7,1% de adolescentes já é mãe aos 15 anos. E 35% de adolescentes é mãe dos 15 aos 19 anos, com a possibilidade de ter mais do que um filho. Ainda assim, dados do Afro-Barômetro apontam que 60% dos angolanos enfrentam situações de vida tão grandes e
enfrentaram esta realidade durante o ano de 2023. 5 em cada 10 angolanos, 46%, experimentaram pobreza extrema no ano de 2024. Um aumento de 11% em comparação com o ano de 2019. 63% dos angolanos consideram que a situação econômica do país piorou nos últimos 12 meses. 75% dos angolanos acham que a gestão do país está numa direção errada. 56% de angolanos entendem que as condições econômicas do país são muito más. Este inquérito aponta ainda 46% de pobreza por residência familiar a nível nacional. Praticamente 50% das residências familiares são pobres no nosso país. Tudo isto é confirmado por pesquisas realizadas por várias outras organizações. Um relatório social do Centro de Investigação da Universidade Católica revela que mais de 17 milhões de angolanos vivem na pobreza. A taxa de pobreza tem vindo a crescer todos os anos, passando de mais de 12 milhões de pessoas, correspondente a 41,7% em 2019, para mais de 16 milhões, correspondente a 49,4% em 2022. E em 2023, o quadro eclipsou-se para mais de 50% de pobres no nosso país. Como veem, os dados são diferentes, são cruzados, mas a estatística confirma os níveis bastante negativos do nosso país. Por sua vez, o relatório do Banco Mundial estima que 9,5 milhões da população angolana, 32%, vive abaixo da linha da pobreza, sendo cerca de 2/3 em zonas rurais e 1/3 em zonas urbanas. No mesmo relatório, o Banco Mundial descreve que outros 5,8 milhões de pessoas estão em risco de pobreza, isto é, acima da linha de pobreza. Entretanto, projeções de diversas organizações indicam que o número de angolanos com fome aumentou para 10 milhões de pessoas em 2024. Já o relatório global do Programa Alimentar Mundial, o PAM, sobre a crise alimentar de 2023, descreve que a falta de água e a fome em Angola estão na origem da malnutrição, que afeta milhões de pessoas, enquanto que 1,58 milhão de pessoas enfrentam a insegurança alimentar aguda em 2023. Enfrentaram. O relatório global do Programa Alimentar Mundial avança ainda que o número de angolanos com fome aumentou 3 milhões em 4 anos, passando de 4,4 milhões em 2017 para 7,4 milhões em 2021. E vamos gastar ainda muitos milhões de dólares nos 50 anos de independência. Valor este que deveria ser prioritariamente direcionado ao combate à fome e ao combate à extrema pobreza. Apesar deste quadro já de si dramático, o titular do Poder Executivo entende que estes problemas resolvem-se munindo-se de uma tesoura com a qual se pôs a partir o país aos retalhos, criando com critérios irracionais novas províncias e novos municípios. Para piorar tudo, juntou-se a isto um censo populacional que não poderia ser mais mal preparado e que está a uma semana do seu fim, sendo que a maioria dos angolanos não foi contactado até hoje para a realização deste censo. Na verdade, já se percebeu que tudo não passa de um expediente a que se recorre para se ir atrasando a institucionalização das autarquias em Angola e para se encontrar artifícios para se manter no poder com números falsos. Ora, a Constituição de Angola é perentória quanto à institucionalização de um poder local autónomo sobre a forma de autarquias locais. Os governantes deveriam obedecer ao comando constitucional e não ceder aos ditames e caprichos de um partido político, adotando manobras dilatórias, como é o caso da divisão político-administrativa e outras, nomeadamente com um censo mal preparado, cujos fins não lhes merecem a mínima confiança. A intrincada questão económica e financeira. É dado adquirido que os analistas deixaram de olhar para a economia angolana como um motor, cujo crescimento permitiria que se esbatesse o déficit social. Está claro que a economia a desabar, como está a acontecer, afundam-se também os indivíduos, as famílias e as empresas. Via de regra,
as metas de reforma estrutural do Estado, que são a diversificação da economia, o controlo da inflação, o equilíbrio nas contas públicas e a redistribuição de rendimentos, estão todas longe de alcançar os objetivos propostos. E o fracasso começa desde logo na tão propalada diversificação económica e numa enorme inflação. São as metas cuja derrapagem maior impacto está a ter sobre a vida dos cidadãos em geral e não apenas sobre a das classes mais pobres. Embora a pobreza em Angola tenha atingido os níveis alarmantes que foram aqui caracterizados. Especialistas que olham para a economia angolana de forma desapaixonada não têm dúvidas que na busca da diversificação económica há um defeito de política económica do Executivo angolano, que tem consistido em mais uma atuação cega, provocando choques no mercado interno, apoiada no pensamento de que nós conseguimos produzir, não se vai importar. Mas isto está errado, porque não tem sido assim. Não tem sido atingida esta produção de satisfação das necessidades nacionais. E o que é que se passou em 2022? Vamos revisitar. Quando as famílias e as empresas passaram a sofrer as consequências de um aumento insustentável da procura, que o governo provocou nesse ano, com a febre do partido no poder ganhar as eleições a qualquer custo, sem ética e com o recurso fraudulento ao erário. O que ele fez foi um desajuste. Levou a um violento ajuste em 2023, que nunca teria sido necessário se, em vez de se aumentar o consumo, tivessem criado reservas e reduzido a enorme dívida governamental. A forma como se fez o ajuste, com a redução drástica da importação de alimentos em 33%, com a importação de medicamentos em 30%, de combustíveis em 10%, só para citar alguns casos, fez recair o peso do ajuste sobre as classes mais pobres, que ficaram ainda mais pobres. Por outro lado, embora aparentemente esta política de restrição das importações faça crescer a produção interna, na verdade falo à custa da competitividade das empresas nacionais, que se encontram hoje menos capazes de enfrentar um mercado interno competitivo e, muito particularmente, um mercado externo, este sim, competitivo, mesmo quando ajudados por uma taxa de câmbio oficial muito alta. Ora, esta política aparentemente atraente, quando levada ao extremo, cria escassez, com efeito na atual inflação galopante. Mas, mesmo que aplicada com cuidado, para não produzir escassez, cria ineficiência e eleva sempre os preços. A verdade é que, para que o aumento da produção nacional não eleve os preços, torna-se necessário acompanhar a política protecionista de uma efetiva política de competitividade que faça com que a produção nacional seja menos cara que a produção importada. E isto só sucederia se a redução da importação de bens fosse acompanhada dos devidos estímulos, de modo a ser coberta pela produção do setor agrícola, pelas pescas e indústria transformadora. Infelizmente, não é isto que tem acontecido. E o resultado tem sido a escassez, que vemos com consequências dramáticas numa inflação que é galopante. Neste momento, a batalha até já se prende em evitar que a inflação se fixe em 30% no fim do ano atual. Atingiu em abril novo máximo de 28,02% e uma variação homóloga de quase 40% em Luanda, capital do país, onde se concentra quase um terço da população. A atuação mais gravosa para a economia nos tempos mais recentes foi a injeção de muitos milhões de dólares do Tesouro no mercado cambial, fazendo reduzir a taxa de câmbio até 405 dólares, ou melhor, 405 kwanzas por dólar em 2022. Redução essa que foi totalmente orientada para a redução dos preços através de um aumento massivo das importações. Houve uma descida momentânea dos preços até setembro de 2022, imediatamente após as eleições, e um descalabro da taxa de câmbio em maio e junho de 2023, que passou de 505 kwanzas por dólar para 822 kwanzas por dólar. No mercado informal, a taxa de câmbio passou de 854 para 1.120 kwanzas por dólar, 31% mais, tornando novamente ilegal este mercado e, consequentemente, muito distorcido o referencial para a taxa de câmbio em relação ao mercado.
Em suma, foi este zigue-zague da política comercial, fomentando as importações baratas para ganhar eleições, sem preocupação com as perdas das empresas e da produção nacional, seguida de uma desvalorização repentina da moeda e de uma política cega de condicionamento das importações, que originou a inflação galopante que o país vive hoje e que tão mal faz aos bolsos de todos os cidadãos. Políticas erradas têm aumentado problemas sistêmicos e conjunturais. O país continua a viver um grave problema de correspondência entre a oferta e a procura não extrativas, principalmente. Esta falta de correspondência é resolvida essencialmente através da exportação de petróleo. Quando aumentam as exportações, quantidades ou o aumento dos preços, diversos mecanismos elevam a procura, em vez de se fazerem reservas. Quando o valor das exportações desce, a procura é ajustada à oferta, geralmente por via de uma inflação violenta. Com o esgotamento dos campos petrolíferos existentes e sem investimentos significativos para que se encontrem novas reservas, a tendência tem sido de forma marcada a última referida acima, com custos sobre a inflação. Dir-se-á, então, que políticas erradas têm aumentado os problemas sistêmicos e conjunturais simultaneamente. Acresce a esta situação uma marcada política de favorecimento das classes urbanas, algo que temos visto em relação às centralidades, clínicas elitistas, subsídios aos combustíveis, etc. Mas há também os aspectos, de facto ilegais, subjacentes à grande e à pequena corrupção, que afinal continuam à solta, bem como outros referentes a mecanismos de reforço do poder. Vemos isso no que podemos designar como a autoglorificação do Estado, consubstanciada na construção de empreendimentos megalómanos e outros que acabam por virar autênticos elefantes brancos. São os casos do novo aeroporto de Luanda, da Marginal da Coimba, do metro de superfície de Luanda e o reforço dos instrumentos da coerção, defesa e segurança, com grandes investimentos, que têm levado a uma limitação abrupta dos direitos de cidadania dos angolanos. É perfeitamente claro o uso de recursos financeiros do Estado para favorecer o partido no poder, por via de créditos adicionais e outros mecanismos, uma prática escandalosa. Voltamos a reiterar uma denúncia já feita em ocasiões anteriores. Nas eleições de agosto de 2022, os montantes desviados do erário público para suportar a campanha do MPLA ascenderam a mais de 2 mil milhões de dólares. É fundamental que não se repitam estas práticas em termos do futuro. Sobre a diversificação da economia, está hoje à vista que a política de diversificação da economia não está a produzir os efeitos pretendidos. Vão ficando para trás, ou pelo menos não se conhecem, grandes resultados dos programas Angola Invest, do Prodesi, com os quais o governo proclamava aos 4 ventos que alcançaria rapidamente as metas do aumento da produção nacional em setores para além do petróleo e gás, do combate à pobreza, promoção do emprego e autoemprego por via das microempresas, da diversificação das fontes cambiais e fontes de investimento, da redução dos preços dos produtos da cesta básica e da melhoria do ambiente de negócios. Nada disto aconteceu. A semelhança do Angola Invest e do Prodesi, também já dão sinais de que irão pelo mesmo caminho os planos de produção alimentar, o Plano Grão, o Plano Pescas, o Plano Pecuária. Todos eles esbarram de imediato em instrumentos que se mostram disfuncionais, como as dificuldades que os privados enfrentam de acesso ao crédito junto a uma banca com políticas creditícias, pouco democráticas e pouco transparentes. Mas o maior problema reside mesmo no facto de uma elite ter capturado o Estado e eliminado a concorrência e a transparência no mercado da contratação pública, onde se processam ajustes diretos na ordem dos 98,7% dos procedimentos de contratação. Isto é um crime de corrupção. Em Angola, 98,7% dos contratos não obedecem aos concursos públicos. Fazem-se sem concursos públicos, com penalização para todos nós. Isto vem desde 2017,
sendo usados artifícios pelo critério material e pela contratação emergencial, por via dos quais são oferecidos milhares de milhões de dólares a meia dúzia de empresas protegidas. Outro mecanismo ilícito tem consistido em oferecer crédito com garantia soberana a empresas de parceiros e amigos, desvirtuando todo e qualquer ideal de concorrência plena, inclusive na importação de alimentos, onde, apesar do Estado ter criado uma empresa, alocando-lhe milhões de dólares para gerir os alimentos da cesta básica, contratou privados para importar esses alimentos essenciais, restringindo assim a concorrência. O setor empresarial angolano apresenta ainda dificuldades da sua inserção no mercado internacional. Ou seja, as empresas angolanas apresentam limitações para a expansão das suas atividades e dos seus produtos noutros mercados. Para o caso de Angola, é crucial a formulação de uma estratégia nacional que permita a identificação de mercados que se constituem em oportunidades de exportação dos produtos angolanos em função da procura no mercado mundial. Mas o problema é que isso precisa de ser acompanhado por políticas que assegurem que os produtos feitos em Angola cumprem com os requisitos de produção e que sejam compatíveis com as regras alfandegárias. Igualmente, os departamentos ministeriais e toda a estrutura governamental ligada às atividades comerciais, em alguns casos, não estão preparadas institucionalmente para poder impulsionar e facilitar as parcerias comerciais entre os agentes económicos angolanos com os agentes de outros Estados. Desenvolver políticas que levem os agentes económicos angolanos a cooptar investimentos estrangeiros e permitir a expansão internacional dos seus negócios através da formação de joint ventures. Sobre a reforma estrutural do Estado, com o objetivo de assegurar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços públicos, eliminar alguma sobreposição funcional entre órgãos públicos, as reformas institucionais propagadas desde 2017 em diversos setores não cumpriram os seus desideratos. No setor público, administrativo e social, mantém-se o custo burocrático e a má qualidade dos serviços, além de que houve um aumento dos custos dos serviços. As imagens são dantescas. São milhares de angolanos que dormem em filas nas conservatórias para tratar o bilhete de identidade, um direito de cidadania, para registro e acesso documental, para proceder ao registro dos seus bens imobiliários e outros, como título automóvel, só a título de exemplo. O papel dos órgãos de regulação económica continua incipiente, sem uma estrutura edificada, infelizmente, ao serviço dos políticos que superentendem a área de atuação de cada órgão regulador. E isto sucede, inclusive, com o Banco Nacional de Angola, acusado de omissão em matéria concorrencial no mercado cambial, sendo notória a incapacidade do Executivo assegurar a alta qualidade de regulação no país. A reforma do setor empresarial público, nos casos preconizada para a melhoria da gestão, encontra-se também ela moribunda. Não se compreendendo os critérios utilizados para a segmentação entre as empresas públicas, equilíbrio orçamental, e as sociedades comerciais de capitais públicos, quando temos a atividade de comercialização de diamantes mantida por uma empresa pública, o caso da Sodiam, e em sentido oposto, a exploração de aeroportos mantida por uma sociedade anónima, SGA. Noutros casos, as privatizações estão a ser utilizadas como mero instrumento de clientelismo político-partidário, cujo exemplo mais flagrante foi a venda do Banco do Comércio e Indústria, além da estatização de empresas que haviam sido privatizadas por incumprimento contratual, entre outras razões. Outro aspecto é a demora dos processos judiciais. As suspeições de corrupção no judiciário criam desesperança no sistema judicial e aumenta, com a crise de gestão no Tribunal de Contas, os conflitos entre os cortes dos Tribunais Supremos e Constitucional, com a cumplicidade da Procuradoria-Geral da República, dos poderes políticos e, para piorar, a latente judicialização da política. Torna-se urgente e imperioso sanar a crise da justiça e que se faça uma verdadeira reforma da justiça e do direito em Angola. Outra reforma a ponderar é o da política salarial do Estado. Este foi o ano
em que assistimos a um grande movimento reivindicativo, despoletado pelas organizações sindicais do país. O que a crise laboral provou é que o governo não tem uma estratégia clara e honesta para lidar com as greves decretadas pelos sindicatos, sobretudo em áreas nevrálgicas como a educação e a saúde. Não é aceitável, nem resolve os problemas do fundo, a tentativa de divisão dos trabalhadores a que o governo lançou mão, aumentando o salário a uns e oferecendo um suplemento raquítico a outros, como foi o caso dos professores. Na verdade, o governo mistura a função de política de rendimentos do país com a responsabilidade do Executivo sobre a função de recursos humanos. A UNITA defende que se encete um estudo para avaliar se não seria vantajosa a existência de ministérios distintos, um para atender às áreas de trabalho e segurança social, que deve ser responsável pela política de rendimentos, e outro para a administração pública, que deve tratar da função de recursos humanos e das remunerações do Estado. O Estado deve, por um lado, ter uma clara política de rendimentos quanto ao leque salarial, a produtividade, a diferenciação pelo desempenho e outras, extensiva a todos os setores, incluindo a função pública. Por outro lado, deve promover a livre negociação, onde atua apenas como um assistente interessado, promovendo as suas políticas de trabalho, mas permitindo que os protagonistas sejam os sindicatos, associações patronais e o Ministério da Administração Pública, em total igualdade. Sim, senhor, sim, senhor. Isto não significa que não seja o responsável último pela política de remunerações do país, cabendo-lhe, antes de tudo, promover o acordo, mas decidir, em caso deste não ser possível, em casos de importância relevante como o salário mínimo nacional, alguns limites para o leque salarial e sobre a participação do trabalho nos rendimentos, que infelizmente até hoje nem sequer foram colocadas. Sobre o papel diminuto e distorcido dos bancos. Outro problema que se tem observado é o papel dos bancos comerciais, que continua longe de se mostrar um fator propulsor para a economia. Quando a política económica do Executivo retira dos bancos entre 50% e 60% dos empréstimos não titulados e remunera os seus títulos de dívida de forma exagerada para poder obter mais e mais dívida e gastar sem controlo, a política económica está a fazer exatamente o contrário do que deveria fazer, que seria interessar os bancos em emprestar à economia e bonificar os juros às empresas que necessitam de crédito. Nesta matéria, a UNITA comunga da visão dos especialistas que defendem que uma política monetária ajustada deveria preocupar-se em desenvolver a produção interna não petrolífera através do apoio aos instrumentos de crédito, contribuindo nomeadamente para a resolução dos problemas de apresentação oficial dos projetos, formalizando a propriedade para permitir a garantia dos créditos, libertando-a dos entraves à sua livre comercialização e usando a política monetária e orçamental para a bonificação dos juros à produção. Segundo, simultaneamente, manter elevadas as taxas de juros do crédito ao consumo, de forma que não seja estimulada a importação. Reduzir substancialmente a capacidade de a banca gerar lucros através de operações cambiais e de crédito ao Estado, que constituem o principal entrave ao desenvolvimento do crédito à economia, nomeadamente reduzindo, por essa via, a dívida do Estado. Criar ativos atrativos em kwanzas, que permitam reduzir a procura de dólares e incentivar as operações de emissão de títulos de dívida e de ações das empresas comercializados diretamente ao público, através da Bolsa, com o apoio da banca. Estabilizar a taxa de câmbio real, não permitindo nem a penalização do consumo, nem a perda de competitividade da indústria nacional. Trabalho árduo para a recuperação da economia. Temos de dizer, portanto, que o Partido Estado colocou Angola e os angolanos num poço sem fundo, do qual será árduo recuperar e sair. Portanto, exigirá sacrifício e muita sabedoria governativa, mas sem decalcamentos baratos de outras realidades, cujos modelos devem ser bem estudados,
mas não serem aplicados às cegas, pois a roda já foi inventada há muito tempo. Facto agravante está exatamente no petróleo. Mesmo continuando a ter valor obviamente estratégico, o petróleo já não terá o papel determinante para a economia do país, como teve no passado. Precisamos de nos consciencializar que a produção petrolífera terá uma trajetória fortemente descendente e não queremos que possa continuar a ter importância significativa depois de 2033. Os campos existentes estão em declínio e não têm uma vida útil muito para além da data indicada. Para conseguir encontrar novas reservas, seria necessário muitíssimo mais investimento. Portanto, é uma tarefa imensa aquela que se terá pela frente, e fingir que o problema não existe não ajuda nada a enfrentá-lo. Ou seja, não é com magia, nem com propaganda, que o país logrará inverter o atual declínio estrutural e iniciar-se um ciclo de melhoria das condições de vida das pessoas. Nestas circunstâncias, os especialistas mais otimistas consideram conveniente pensar numa transição completa da economia para 10 anos. Isso equivale a perguntar o seguinte: qual é o nível de crescimento económico que deveria e que devolveria aos angolanos um rendimento médio por habitante de pelo menos $5.000 por ano? Sabe-se, pelo menos, que a população total hoje é de aproximadamente 38 milhões de habitantes. Com base nestes pressupostos, pode-se estimar que o tamanho que a economia angolana teria que atingir, portanto, o valor do seu produto interno bruto, para se obter a referida recuperação, seria de cerca de 187 mil milhões de dólares por ano. Sucede que a realidade nos apresenta uma economia avaliada em apenas 94,4 mil milhões de dólares, se olharmos para o ano já transcorrido de 2023. Algo fica então evidente. O produto interno bruto de 187 mil milhões de dólares por nós estimado é exatamente o dobro do PIB atualmente existente. Por outras palavras, Angola precisaria de duplicar o tamanho atual da sua economia, caso queira recuperar o padrão de vida que a população angolana teve, de facto, entre os anos de 2011 e 2015, associado a um rendimento médio por habitante de $5.000 por ano, contra os atuais cerca de $2.000 por habitante. Um grande decréscimo. Segue-se então uma pergunta fundamental: quanto tempo seria necessário para Angola duplicar o tamanho atual da sua economia? A resposta é simples. Depende do tamanho do crescimento. Quem estabelece esse ritmo? As instituições políticas e de mercado que vigoram em cada sociedade, sendo a qualidade das mesmas um elemento-chave. A capacidade da política levar a cabo reformas institucionais e de mercado que torna a sociedade livre. Então, estes homens livres serão capazes de protagonizar ações empreendedoras que comprovadamente resultam sempre em milagre económico e prosperidade para as pessoas que nela habitam. Não há outro resultado. Não há outra fórmula. Mas o que fica mesmo como fator importante a estimar é o tempo necessário para a recuperação. Entre hipóteses otimistas e pessimistas, vamos reter a expectativa mais otimista feita pelos especialistas. E ela indica-nos qual seria o ritmo de crescimento económico necessário caso quiséssemos duplicar o tamanho atual da economia angolana em 10 anos. Seria necessário crescer no mínimo 7% ao ano, de forma ininterrupta. Uma taxa de crescimento anual de 10% ao ano permitiria reduzir o tempo para 7 anos. Se olharmos para o histórico do crescimento económico da China, constataremos o seguinte: de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, de 1980 até 2020, em 40 anos de atividade económica, a China não experimentou um único ano de recessão. Não teve nunca uma única taxa negativa. Apenas taxas positivas, que resultam numa média de 9% ao ano durante 4 décadas. Qual foi a grande consequência disso? O facto da China ter duplicado o tamanho da sua economia em 7 anos e rapidamente ter se aproximado da economia americana, tornando-se assim a segunda maior economia do mundo.
Mas repetimos, uma recuperação desta monta não se consegue com magia, muito menos se consegue com propaganda. Consegue-se sim com trabalho intenso, com sabedoria na governação, com muita disciplina, envolvendo e tirando partido das sinergias de todos os angolanos. Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Contra a fome! Produção, contra a fome! Contra a fome! Yeah, yeah, yeah! Viva a democracia! Viva Angola! Viva a unidade nacional! Unidos! Sobre o papel da agricultura, recursos florestais e pescas. Poder-se-ia mitigar a situação da pobreza e até impulsionar o desenvolvimento econômico do país, se houvesse a devida atenção aos setores agrícola e afins. Mas não é isto que está a suceder, embora seja verdade que se registrou um aumento da área cultivada e um aumento da disponibilidade de produtos do campo de produção nacional nos mercados e estabelecimentos comerciais. Contudo, bem analisado este aumento, nada tem a ver com o sucesso dos programas do Executivo para o setor, mas deve-se essencialmente à resiliência da maioria dos agricultores de pequenas e médias empresas, ao produtor familiar, das cooperativas e associações de agricultores, que, por imperativo de sobrevivência, tudo fazem para contornar o oceano de dificuldades e obstáculos que se colocam ao desenvolvimento da agricultura no nosso país. Contribuem também para este crescimento da área cultivada e oferta de produtos agrícolas os programas financiados por organizações não governamentais, nacionais e internacionais, e de alguma atividade agrícola empresarial que tem beneficiado de grande fatia do mercado do crédito agrícola oficialmente disponibilizado. Cerca de 80% da produção agrícola que existe hoje em Angola provém da agricultura familiar. 80%. Paradoxalmente, apesar deste aumento na disponibilidade de produtos agrícolas e pecuários no mercado, a fome e a miséria aumentam exponencialmente, levando o país para uma insegurança alimentar grave. A realidade socioeconómica registra diariamente mortes por fome, por desnutrição grave e aguda, desestruturação de famílias e imigrações em massa. Hoje, os que passam fome são também aqueles que têm emprego. São funcionários públicos que ontem pertenciam à classe média e até mesmo à classe alta, cujos proventos já não conseguem fazer face ao elevado custo de vida. A propalada reserva estratégica alimentar e o aumento da disponibilidade de produtos do campo não conseguem contrapor a alta de preços e dos produtos da cesta básica. A realidade em Angola é de franca insegurança alimentar. O país foi experimentando estágios de insegurança alimentar transitória, evoluiu para um estágio sazonal e agora atingiu o pico, que é o da insegurança crónica, caracterizada por um período longo e de forma persistente. Chegamos ao ponto em que a fome já não pode esperar e estamos perante uma situação emergencial que deveria levar o Presidente da República com coragem, espírito patriótico e sentido de Estado a decretar um estado de emergência nacional, pois o setor da agricultura registra a falta de apoio à agricultura familiar, insuficiente dotação orçamental destinada à agricultura, dispersão de fundos e programas destinados ao fomento da produção agrícola,